Oi pessoal, tudo jóia? Ó, o assunto não é muito legal, mas eu tenho que abordar. São os raios. Eu já mostrei um vídeo já na área privada dos apoiadores, terrível, sobre o que pode acontecer com raios. E eu fui conversar com um amigo meu, é um técnico especializado, e segundo ele houve uma queda de um raio lá em Paraty, Marina, Porto Imperial, e esse raio causou danos a 16 veleiros. Felizmente ninguém atingido, mas atingiu 16 veleiros, causando muitos danos, pelo menos materiais. Ainda bem que ninguém foi ferido gravemente, nem nada mais sério. Mas o que aconteceu? Eu percebi que esse negócio de estarmos no país que mais tem raios do mundo necessita de uma abordagem um pouco mais atenciosa. Eu não vou fazer florzinha, não vou falar de supermercadinho, não vou pôr mulher de biquíni, vocês já sabem disso, eu vou falar só de coisas técnicas. E eu estava falando de uma maneira muito superficial, isso começou em dezembro do ano passado, e na verdade estamos em abril, eu não terminei esse vídeo, porque eu comecei a estudar muito para poder fazer uma coisa bem legal para vocês, tá? Não sei se consegui. Depois, quem tiver acesso ao vídeo, assista, me diga, eu quero ser criticado, quero ver o que vai acontecer, mas por enquanto realmente a coisa é complicada, tá? Mas o importante é que esse vídeo de hoje é sobre cumulonimbus. Cumulonimbus são as únicas nuvens que geram, produzem e disparam raios, tá? Então vocês vão ver, primeiro que vocês nunca viram um raio na vida. Sabia dessa? Pois é. A gente vai aprendendo, vai desenvolvendo e tal. E aquela noção, popularmente você pode dizer que o que você viu é raio. Não, na verdade não é raio. Você viu o efeito de um raio. Nós vamos chegar lá, nós vamos desenvolver bastante isso aí. Mas por enquanto, eu estava fazendo este vídeo para justificar e compreender melhor este equipamento aqui. Foi o para-raios que eu desenvolvi. E eu pensei que era uma simples besteira, porque todo mundo fala, não, você amarra uma correntinha e joga lá do lado do barco. Eu acreditava um pouco nisso, mas eu nunca precisei fazer, porque acredite se quiser, o meu veleiro, o H2 Orsa, ele possui um para-raios. Achei muito legal. Então eu parti da ideia do que eu já tenho para desenvolver alguma coisa nova para vocês e algo que não fosse tão estrutural, né? Eu conversei com um dos vários amigos que eu possuo, e eles falaram o seguinte, olha, para instalar um para-raios é tão fácil que chega a ser ridículo. É ridículo de fácil. Quem nunca vai querer instalar é justamente veleiro de regata, porque vai haver algum atrito com a água? Vai. Isso nem sequer é abatido, não é uma vantagem nas regras de regata. Deveria ser, porque é uma segurança fantástica para o barco, e quem viu aquele vídeo que eu mostrei do veleiro que ia afundando na poita por causa de um raio que atingiu ele, rasgou vários pedaços do casco, ele ia afundando. Por sorte as pessoas estavam próximas e tiraram ele da água. Então é importante. Essa brincadeirinha aqui, que é o para-raio que na verdade substitui, eu fiz de uma maneira que substituísse com segurança a brincadeirinha de jogar a corrente no mar. Gente, acho que eu cheguei numa coisa bem legal, muito simples. E quem fizer, meu, vai ser muito fácil. Isso aqui é barato, é tranquilo. Eu cometi uns exageros para proteger mais, né? Então eu descobri também que a placa para a gente jogar ao lado do barco não é necessariamente aquela que todo mundo fala toda hora, importante. Não, tem outras melhores ainda, tem outras com vantagens e desvantagens. Eu testei com essa aqui, o problema agora é testar. Eu quero que jamais caia um raio no meu barco. E isso é o que talvez algum dia aconteça. E se acontecer, eu espero estar com um amiguinho desses aqui em posição. Bom, isso posto, eu gostaria também de mais uma vez fazer um sincero e singelo agradecimento para um cara que tem sido fantástico, é uma pessoa amiga, muito amiga, uma pessoa que está sempre batalhando, está sempre correndo atrás, está sempre se oferecendo, e ele foi uma pessoa muito querida. Depois eu vou fazer um vídeo só para ele, ou por causa dele, que ele fez uma aquisição para mim, viajando, eu não tive acesso, ele falou, Rio, eu consigo aqui um jogo de costura de velas. Eu falei, pelo amor de Deus, compra pra mim. E ele comprou. Estou falando do Fabian Lerner, gente boa pra caramba. Ele comprou, ele trouxe, paguei pra ele direitinho e tal, e foi muito agradecido. E eu tô para fazer esse vídeo. Entre tantos que eu tenho feito, vou fazer um sobre costura de velas também. O problema é que eu tô sem tempo, mas estou fazendo na medida do que eu posso. E para minha surpresa, aí isso aqui eu não encomendei. Eu ganhei, de brinde mesmo. Uma gentileza do Fabiano, muito legal, e é uma bomba elétrica, olha que legal, uma bomba elétrica
para combustíveis. Olha que bacana, você vai colocar num tanque e vai passar por um outro tanque. Eu achei muito bacana. Eu vou testá-la, eu ainda não testei, está até dentro da embalagem, e vocês vão ver o resultado comigo. Eu ainda não sei o resultado. E detalhe, pessoal, ela funciona com 2 pilhas AA. E já que a gente vai falar de pilha, entra na pilha desse vídeo, tem tudo a ver com você. Fabiano, beijão, meu irmão, muito obrigado, nota 10. Cara, vou usar bastante, já precisei e a gente está sempre precisando. Muito legal, muito obrigado mesmo. E depois eu vou falar para vocês da eficiência dessa bomba, inclusive para o Fabiano, que acho que ele já deve até ter testado, se descuidar ele já filmou, é capaz dele passar para a gente. Vamos ver. Galera, bora comigo? Sai da chuva, foge dos raios e vamos para o vídeo. Esse vídeo é interessante de você conhecer as nuvens para você utilizar um para-raios. O mais interessante, portátil, que também tem o para-raios fixo permanente no barco. Tá bom? Bora lá, galera. Obrigado por estar embarcando nessa. Vamos junto, vamos que vamos. Para tudo. Não é nada do que você pensava de nuvem, não. Você olha para a nuvem e vê ela paradinha lá no céu, não é nada disso. A nuvem é um processo muito dinâmico, muito rápido, muito eficiente, com muita força, muita energia, muita água, muito calor, muito ar, muitos gases e nada parado. Então esquece daquela foto que você via com a nuvenzinha paradinha, tá bom? Agora você vai falar de nuvem séria. Vamos falar de cúmulos nimbus, que é a única que nos interessa para valer, tá? As outras interessam, mas não diretamente. A CB para os íntimos. É terrível. Bora lá? Vem comigo. É com muito calor agindo sobre a água e o ar, principalmente sobre o ar, que vai levar a água para cima, que ocorre isso aí. Você vê ela crescendo para cima. A nuvem cresce, ela vai acumulando umidade e vai condensando. Isso vocês vão aprender agora exatamente como acontece. Presta atenção que é legal para você compreender. Quem está no mar, onde tem muita água e muito sol, esse processo ainda é muito mais importante de compreender perfeitamente. Eu só gostaria de lembrar que eu montei um processo bastante didático, simples, para que você compreenda quando você estiver no mar e o que você tem que fazer para evitar os problemas advindos desse tipo de situação. Raio. É sério o assunto. A premissa número 1, pessoal, é que o raio é descarga elétrica e vejam que ele está numa nuvem a algumas centenas de metros do chão. Só que o ar é um isolante elétrico. Como ela pode acumular tanta energia a ponto de passar por cima desse isolante e chegar lá embaixo? É porque na verdade é atraído pela Terra também. E vamos aprender então como isso funciona para que a gente conheça um pouco mais e a gente consiga administrar essa situação. Eu já disse, é um processo dinâmico e agora você vai entender perfeitamente. O Sol aquece a Terra e tudo que há nela, inclusive a umidade. Inclusive a umidade no solo. Essa umidade, essas gotículas de água sobem para altas altitudes e ali elas começam a se condensar, a se juntar. Esse é um processo de formação de nuvens, inclusive porque nessa região, além do ar estar mais frio, a pressão atmosférica diminui bastante. Com isso, elas acabam se acumulando e formando nuvens. As nuvens têm vários formatos, várias funções, mas o que é mais importante é que a nuvem vá se avolumando. Pequenininha, ela não resolve problema nenhum, ela não vai nos atingir de maneira alguma. Assim, qual é o nosso interesse em compreender umas nuvens pequenas? É que enxergando melhor as nuvens pequenas, você vai ter uma sensação, a percepção de que ela pode se tornar uma grande CB. É importante você conhecer quando está velejando, porque a gente veleja por muitas horas pelo mar. Então, ela vai crescendo, vai se agigantando, e você precisa começar a compreender, porque aquele acúmulo de nuvens significa uma grande evaporação. Essa grande evaporação vai fazer com que ela vá crescendo, vá se acumulando, e a parte de cima dela resfria muito, enquanto a parte de baixo fica mais aquecida. Esse é invertido o processo, realmente. Isso que é estranho, né? A parte de cima mais alta, a parte de baixo mais quente. A parte de dentro, inclusive, é mais quente do que a parte externa da nuvem. Isso já foi mensurado.
E o que acontece, pessoal, quando ela fica muito mais fria na parte lá de cima, quando ela está se formando, se tornando uma imensa massa de umidade, ela vai ficando cada vez mais fria, vai transformando as gotículas de água em que? Cristais de gelo. Só que esses cristais de gelo, eles basicamente não caem, eles não têm peso para isso. Eles se formam como gotículas de gelo até que vão se acumulando e na maneira, no modo de se acumular cada vez mais, vão se transformando, na verdade, em granizo. Essas pedras de gelo que caem do céu de uma altitude muito grande, muito grande. E causam problemas para a navegação aérea, né? Um aspecto muito interessante e importante de analisarmos na formação das nuvens cúmulos-nimbus é que a base dela é gigantesca. Na verdade, a parte de baixo é sempre maior do que a parte de cima. E o que isso acarreta? Que você praticamente nunca vai enxergar da posição em que você está. Se ela está em cima de você, ela provavelmente vai cobrir todo o seu campo de visão, você não vai poder enxergar, porque justamente ela está sobre a sua cabeça. Então, você vai ter que estar afastado dela para poder enxergar que é uma cumulus-nimbus. E isso interessa muito por quê? Porque você percebe quando ela está se formando e vindo na sua direção, ou eventualmente você indo na direção dela. Então, tome muito cuidado com isso. É importante identificarmos quando ela é cúmulos e quando ela vai se transformando em cúmulos-nimbus. Cúmulos é aquele algodãozinho simpático, engraçado, bacana pra caramba. Até a Disney já tratou desse assunto de uma maneira muito bem humorada, com um desenho animado em que mostra umas nuvens no meio de algumas cúmulos, e uma especial se transforma em cúmulos nimbus e ela vai adquirindo uma energia negativa, fica brava e explode. E vamos estudar como se acumula essa energia nas nuvens? As duas palavras-chave são acumular e energia. Como elas acumulam essa energia? Vocês vejam que elas são sempre claras em cima e escuras embaixo, porque o granizo lá de cima se torna gelo e vai caindo por dentro da nuvem em atrito com as gotículas de água que vão subindo. Essa coluna é a coluna de ventos convectivos, ou de transferência convectiva de calor, tá certo? E elas vão subindo, as gotículas, e vão o quê? Perdendo elétrons para o granizo que cai. O granizo vai caindo, roubando elétrons, ele vai se tornando negativo. E as gotículas subindo, perdendo elétrons, vai se tornando positivo. Então o que acontece? Lá no alto, no top mesmo da nossa querida nuvem, ela vai ficar com o top positivo. E a parte de baixo vai ficar negativa. Ora, e o que isso tem a ver? Como que vai acumular energia? Lembra que eu falei que essas são as duas palavras mágicas? Acumular energia? Então presta atenção. O grande acúmulo de águas e gases e gelos e cristais de gelo geram, na verdade, os cátions, que são positivos, e os ânions. Você já viu que alguns átomos perdem elétrons e outros átomos ganham elétrons. Essa é a diferença entre eles. Os que ganham elétrons tornam-se ânions. Eles estão onde, pessoal? Eles estão nos granizos que caem, roubando carga negativa das gotículas que sobem. Portanto, as gotículas de água que sobem tornam-se cátions, porque eles perdem elétrons, eles perdem carga negativa, enquanto o granizo ganha carga negativa. Bom, muita ciência, mas já deu para entender o que acontece. O top fica positivo, eletricamente positivo, e a base fica eletricamente negativa. E toda essa matéria, toda essa energia acumulada, querendo o quê? Um equilíbrio. Isso lembra uma pilha! Acertou, muito bem. A nossa querida CB, a Cúmulos Nimbus, nada mais é do que uma pilha no céu, gente, esperando para soltar a primeira faísca. Vamos ver como é que isso vai acontecer? Lembre-se, antes de mais nada, que o raio é uma descarga elétrica. Ele vai descarregar o que tem de sobra. Primeiramente, entenda que o solo, terra ou mar, está permanentemente perdendo elétrons e, portanto, ficando positivamente carregado. Isso é permanente. Vem uma nuvem gigantesca e se aproxima dele, sendo que a base dela é negativa. E o solo está positivo.
São duas coisas que se atraem, elas querem se conectar. Só que não existe uma tomada gigante com um fio gigante. Então o que a natureza providenciou? A natureza não criou uma tomada com um fio quilométrico que conectasse os dois. Mas a natureza criou a umidade. Essa umidade ajuda a conduzir as cargas elétricas. E ele vai pegando uma chuva intensa, muito grande, e vai ajudando a criar uma escadinha de degraus negativos. Então, os degraus e as cargas estão ali. Olha que bacana. Ele parte desses degraus e vai pulando de degrau para degrau. Ele vai procurando um caminho, porque ele está atraído pelo polo positivo ali embaixo. Então, é a pilha funcionando. Você vê que ele vai trabalhando, vai descendo, ele vai procurando até chegar no lugar que ele não sabe o que vai acontecer, porque está encontrando o outro lado, de frente para as cargas positivas. Entretanto, do lado das cargas positivas, vai ocorrer o quê? Vamos estudar e vamos ver mais a fundo isso. Ela também vai querer equilibrar, ela está procurando um equilíbrio elétrico e vai querer mandar uma descarga para cima. Você vai falar, não é possível. Pois é, esse é o raio que vai se contrapor ao que desce. Ele vai subir da terra ou do mar para a nuvem. Olha que interessante. Então a Terra também vai soltar, vai liberar uma corrente elétrica naquele sentido, no sentido oposto. E eles vão o quê? Vai caminhar da mesma forma, como se fosse uma stepped ladder, só que invertida, né, que é de baixo para cima, e ela vai encontrar daqui a pouco com o outro raio, está subindo. Vai fazendo o zigue-zague porque vai procurando um caminho nas stepped ladder até encontrar. Quando ela encontra, dá o quê? A primeira faísca. Isso é muito legal, esse é um momento crucial. É crucial, mas você, acredite, ainda não viu o raio. Ah, não adianta ficar bravo não, você não viu o raio. E eu não estou mentindo. Você vai dizer que já viu o raio sim. Não, você não viu não, tá? Você é mentiroso, posso te garantir. Vamos explicar então. Na sua corrida para aquele equilíbrio entre as polaridades das correntes, elas se movem uma em direção à outra, fazendo com que elas tracem um caminho no céu, que ainda é invisível. Isso que é importante entender. Finalmente, quando elas se encontram, muito bem, ocorre a primeira faísca. Essa faísca vai contaminar todas as demais. Ela vai iniciar a queima das moléculas próximas das correntes e vai seguir o próprio caminho das correntes. Então vocês vejam que ela vai fazer o caminho inverso do que o raio fez. Já estamos falando do que? Do relâmpago. Então o raio é invisível e o relâmpago é visível. Você enxerga ele crescendo, ele voltando praticamente para nuvem ou para o outro ponto de onde ela partiu. Ela, na verdade, retorna para a origem. No entanto, pessoal, não levem isso tão a sério, porque essa é uma explicação muito simples. Tem várias origens, vários locais específicos onde ela começa, onde ela para. Ela vai de nuvens para nuvens, vai de regiões para regiões. Ela não faz só esse caminho. Esse caminho é extremamente didático que eu estou mostrando para vocês. Presta atenção nesse aspecto, tá ok? Mas ela sempre vai, o raio propriamente dito, sempre vai basicamente do negativo para o positivo nas nuvens CBs. Então, na medida que ela vai contaminando e pegando todas as partes das correntes elétricas, ocorre para cima e ocorre para baixo. Só que para baixo você não vê muito. Aquela partezinha que está pertinho do solo, você basicamente não consegue enxergar muito porque já está muito próximo do solo. Essa é a natureza do raio que eu quero que vocês entendam, porque a partir disso a gente vai fazer o para-raios para veleiros. E sim, vai nos interessar demais ter uma mínima noção disso que nós acabamos de falar para vocês. Em resumo, nós não vemos o raio, nós vemos apenas o relâmpago e apenas ouvimos os trovões. Agradeço demais a todos que nos acompanham, que nos apoiam, que os nossos amigos estão sempre nos dando atenção e assistindo e curtindo os vídeos. E dê a sua sugestão, vamos continuar lutando para melhorar a náutica no Brasil. Abraços.